Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV CCMUG. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Agência ConectSite. Somos uma agência focada no sucesso de nossos clientes. Aplicamos todos os mais modernos conceitos em comunicação para o seu produto, marca ou serviço. Publicidade, propaganda e marketing. Desenvolvimento de websites. Gestão de marcas. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento sem compromisso. ConectSites.com. Oi pessoal, mais um programa bem feliz. Quero começar, como sempre, agradecendo a vocês que estão sempre aqui comigo toda sexta-feira. Interagindo, mandando aí suas sugestões, críticas também são bem-vindas. Então, eu vi que muita gente gostou do novo formato do programa, isso também foi muito legal. Então, muito obrigada a todos vocês que sempre estão por aqui. Você que está chegando agora, também agradeço. E peço que, se você ainda não é inscrito aqui no canal da TV CCMUG, que se inscreva. E também no Psicóloga Sara Vieira aqui no YouTube e nas minhas outras redes sociais. @PsiSaraVieira lá no Instagram, também tem o @Programa Bem Feliz, também lá no Instagram, ok? Também tem um podcast chamado Me Ajuda Sara, então se você ainda não ouviu, Spotify, Me Ajuda Sara, toda quinta-feira tem episódio novo, saúde mental, os conteúdos da forma como tem aqui, a diferença é que não são entrevistas, né? Então são os meus devaneios mesmo como psicóloga, mas trazendo questões técnicas a partir de temas específicos, tá? Eu quero começar também parabenizando Guaratinguetá, que esse ano fez 363 anos. O Guará faz aniversário um dia antes de mim, dia 13 de junho, dia 14 foi o meu, que eu fiz 33. E eu considero, assim, apesar de ser joséense, eu nasci em São José, mas com 3 meses de vida eu vim morar em Guará. Então eu me considero guaratinguetaense, pelo menos de coração. E eu voltei a morar em São José só quando eu tinha 17, então eu passei minha adolescência inteira aqui em Guará. Tenho muitos amigos aqui ainda daquela fase de escola. Eu falo que o momento, assim, de maiores descobertas da minha vida, de conhecer novos amigos e amigas. As primeiras vezes que eu queria sair, minha mãe não deixava, tudo era aqui em Guará. E aí, quando eu fui fazer faculdade, que eu me mudei para São José. Então, tenho um apreço muito grande por essa cidade. E parabenizar todos vocês, moradores aqui de Guará. A cidade está em constante evolução. Inclusive, foi muito legal a comemoração do aniversário de Guará. Eu estava por aqui, pela cidade, e teve um momento que marcou muito para mim, porque eu sou fã da Rita Lee, e teve um tributo a ela no aniversário de Guará. Até brinquei, que eu falei que a homenagem foi para mim, porque era um dia antes do meu aniversário. Mas parabéns aí aos organizadores, foi muito legal mesmo, todo o tributo. Não, aliás, tiveram várias outras atrações, né? Eu, infelizmente, só consegui realmente ir no tributo por causa do meu horário de trabalho, mas, pelo que vi nas redes sociais também, toda a organização, todas as artes apresentadas ali,
Enfim, foi muito legal. Parabéns aí para vocês todos que organizaram e parabéns para Guaratinguetá. Botar as asas pra fora. Hoje nós vamos falar com uma pessoa, né? Uma coisa que me perguntaram foi isso, assim, mudou o formato do programa, mas você entrevista gente, às vezes, até de outros países. E, assim, o formato do programa, quando a pessoa for daqui da nossa região, mantém a pessoa vindo aqui, a gente batendo esse papo presencial. Quando a pessoa for de fora, vai ser esse formatinho aqui, eu conversando com vocês previamente, e a entrevista, claro, gravada. Como foi o caso de hoje com a psicóloga Keila, que já é parceira aqui do nosso programa. Gravei com ela falando sobre ansiedade, a gente falou sobre procrastinação, dicas de como você pode vencer a procrastinação, para que a procrastinação não te deixe mais ansioso, porque é uma bola de neve, né? Você procrastina porque está com muita ansiedade, e aí, por causa de ter procrastinado, fica ansiosa. Então, nós trouxemos dicas aqui para vocês, ok? Vou pedir para vocês seguirem a Keila também nas redes sociais dela. E também, se vocês tiverem alguma dúvida, algo que a gente comentou que não ficou muito claro durante a entrevista, que vocês mandem lá por DM ou por comentário aqui no YouTube, que nós vamos responder para vocês, ok? Então, vamos assistir a entrevista com a Keila. Lembrando, se você não é inscrito aqui no canal da TV, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E também, gente, tem outros programas na grade que estão muito legais. Inclusive, antes de rodar a entrevista, vou contar para vocês. Vai estrear, quando sair esse programa aqui que a gente que eu tô gravando hoje para vocês, vai ter estreado já o Dreadcast, que é um novo podcast, videocast, na verdade, né? Feito pela TV CCMUG. Gente, a TV tá demais, né? Porque tem programa informativo, tem programa de esporte, de samba, que é o do Faísca. E agora, tem o informativo, no caso, do Zé Eduardo, nosso presidente aqui do sindicato, que é quem mantém, né, tudo isso aqui para vocês de conteúdo aqui na TV, nossas parcerias. E agora, a TV foi longe e vai, então, já estreou, no caso aí, para vocês que estão vendo agora o programa ao vivo, o programa na sexta. Ontem, quinta-feira e toda quinta, então, às 19h, o Dreadcast, que é um podcast, gente, de entretenimento puro. Não vai ser mais spoiler, porque o programa já vai ter estreado, então eu vou contar pra vocês. Sabe aquelas conversas de bar, de boteco? Então, é isso que rola no Dreadcast. Ele é conduzido pelo Oshi. O Oshi já deu entrevista aqui pra mim de relacionamento, alguns programas atrás, e de luto, quando ele infelizmente perdeu a esposa pra Covid. O Oshi, ele adora uma resenha, conversa bastante, então o programa dele é super, super, super interativo, super gostoso, muito engraçado. O programa de estreia, inclusive, foi com o comediante Caio de Sá, grande comediante aqui da nossa região, que tem um grande trabalho já, super em alta, inclusive, nesse domingo agora, para você que está assistindo na sexta, dá tempo, dia 25, o Caio de Sá, que é o comediante que veio aqui para estrear o Dreadcast, estará num bar aqui em Lorena. Nós vamos, no programa do Osh, no Dreadcast, eles deixaram todas as redes, como você pode acessar, e ele faz stand-up comedy. Então, é um humor que para você que gosta aí mesmo de se esbaldar, de rir de coisas do cotidiano, enfim, piadas inteligentes, eu super indico, tá?
Então, toda quinta, 19 horas. Então, como que ficou a grade da TV, né? Segunda-feira, às 20 horas, tem o programa Samba Esporte e Companhia. Quem apresenta é o Faísca. Muito interessante, tem convidados, assim, espetaculares, muita gente boa. Toda quinta-feira, então, tem o Dreadcast, que é às 19 horas, apresentado pelo Oshi. Fala sobre tudo. Roda, boteco mesmo, conversa de boteco. Sexta, às 18, tem o Bem Feliz. E toda sexta, às 19, tem o CCMUG Informa, que é o programa do presidente Zé Eduardo Aires, que traz informações. Como a TV, ela parte do sindicato dos servidores municipais de Guaratinguetá, então traz muitas informações sobre isso. Mas para você que gosta de novidades, de informações no modo geral, principalmente para você que é de Guaratinguetá, é bom estar antenado e tudo mais, então toda sexta-feira às 19, tá? Então tem muita coisa, tá? A TV não tem só o programa que você está assistindo atualmente, então procure conhecer um pouquinho mais para vocês poderem consumir tudo de conteúdo que o canal que você está inscrito pode te oferecer, tá bom? Agora sim, então, vamos aí para a entrevista com a Keila. Quero já começar agradecendo a Keila pela participação, né? Agradecer mais uma vez e vamos assistir, então. Keila, escolhemos um tema muito cotidiano para falar, né? Eu acho que muitas pessoas passam por isso. E é engraçado que quando eu vou falar de ansiedade, eu acho que porque todas as vezes que a gente gravou juntas, a gente falou bastante de ansiedade. Então, eu acho que você, para mim, se tornou uma pessoa que consegue deixar esse tema mais claro, né? E eu acho que para as pessoas que nos assistem também, meio que Keila, psicóloga Keila, a gente já lembra, tipo, tô com ansiedade, ela fala umas coisas boas de ansiedade, sabe? Sobre o tema, né? E essa questão da procrastinação acaba que vira uma bola de neve, né? Porque quando a gente está com ansiedade muito forte, procrastina. Aí a procrastinação gera ansiedade. Então, por isso que acho que é interessante a gente falar sobre isso hoje, bater um papinho aqui sobre esse tema, certo? Sara, essa questão da procrastinação, acredito que é geral, né? Eu sempre puxo aqui para a gente falar sobre a internet, porque é um mundo paralelo, e onde as pessoas se comparam muito nessa questão. Todo mundo lá dentro está trabalhando, no virtual todo mundo faz, né? Produz muito e eu estou procrastinando. Parece que, assim, as pessoas acordam 5 horas da manhã, já fizeram tudo que tinha que ser feito, e eu lá, 8 horas da manhã, ainda tentando saber que dia que é hoje, assim, né, naquela dificuldade, né, porque, realmente, quando a gente acorda, a gente abre o Instagram, parece que muitas pessoas já fizeram muitas coisas, né. E a sensação é que as pessoas, né, quem se compara, tá ficando cada vez mais para trás, pra trás. Atrasado, né, parece que tá atrasado. Embora é um pouco contraditório, né? A procrastinação é a ansiedade, né? A ansiedade é o excesso, mas a procrastinação também gera ansiedade. Eu não faço, não produzo, deixo para depois, logo eu me sinto ansiosa nessa questão de gerar produtividade. Parece contraditório, mas uma coisa puxa a outra. Sim. Eu estava falando com um paciente, eu recebo muitos pacientes com os temas bem próximos um do outro, né? E ansiedade é um tema geral. Todo mundo, em algum grau, em algum nível, tem. Eu estava falando sobre como os nossos comportamentos, eles são padrões. Em coisas simples, corriqueiras do dia a dia, e também em coisas mais complexas. Eu até dei o exemplo, a gente senta sempre na mesma cadeira da mesa, a gente pega a mesma xícara para tomar café, né? Sim. Normalmente você usa o mesmo talher, se for todos iguais, beleza, mas você sempre faz as mesmas coisas. Se você pega o coletivo, né, uma condução pública, eu, quando andava de ônibus, eu sentava todos os dias no mesmo lugar. Verdade, é assim mesmo, né? Nas mínimas coisas, né? O prato, já, quando a gente vai almoçar, assim, muito interessante isso. Parece que eu tenho o prato que eu mais gosto. Eu sempre como no mesmo, assim, sabe? Isso. E você percebe que a família, quando as pessoas que você divide ali, o lar, eles pegam também os mesmos, eles não pegam o seu. Cada um tem o seu. Então, a gente tem um padrão para absolutamente tudo. A gente desenvolveu o nosso padrão de fazermos as coisas sempre da mesma maneira, porque é familiar para o nosso cérebro. E a procrastinação também é. Eu não faço, muitas vezes, essa questão de... O nosso cérebro, ele evita situações que causam sentimentos negativos. Um caso sobre a procrastinação, muitas vezes a gente se vê insuficiente e aí deixa de fazer para evitar o sentimento de frustração.
Esse é um dos pontos do surgimento da origem, né? Das causas da procrastinação. Logo, eu deixo de fazer porque eu não vou passar pelo sentimento de frustração de não ter conseguido, antes mesmo de tentar. Esse é um dos pontos que inicia. Você percebe? Eu vejo muito isso no consultório. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo. Eu pergunto, você já tentou? Inconscientemente, eu estou evitando o sentimento de fracasso, de frustração, então eu procrastino para não ter que passar por isso. Acaba sendo uma defesa, né? Sim. E é um comportamento que virou padrão. A pessoa que procrastina, acaba fazendo isso para tudo. Sim. Quer entrar com algum ponto antes de eu passar o outro? Sim, tenho pensado muito assim, por exemplo, a gente procrastina muito mais, às vezes, com coisas que são para nós mesmos do que para os outros, né? Então, essa questão que você comentou é muito importante. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo cotidiano, assim mesmo, né? Quando eu tenho que resolver alguma coisa bancária. Eu não gosto de ir no banco. O banco é um lugar que é sempre muito lotado, né, e tal. Mas se você precisar que eu vá para você, mesmo se eu tiver trabalho naquele dia, paciente para atender, eu vou, porque você pediu. Então, a gente tem uma tendência a fazer mais pelo outro do que por nós mesmos, né? Acho que isso também é bem comum, né? Se sabota, né? Eu costumo dizer que a gente tem, para o social, né? Socialmente, a gente tem um filtro. É como se fosse uma defesa. A gente não se expõe 100%. Normalmente é quem está em casa, quem divide o lar, que percebe, porque lá em casa você pode ser você né? É você inteiro, de verdade. Você não precisa disfarçar nada. Mas para quem está de fora, para a sociedade, para socializar mesmo, no geral, a gente acaba tendo esse filtro para que as pessoas não vejam a nossa real situação, não vejam o que a gente sente por trás de tudo isso. Então, a gente acaba fazendo menos para a gente e mais para o outro. Então, procrastinar sempre ligado a coisas que seriam boas para mim, mas... Ou para aquelas pessoas que também estão por perto. Até porque a gente, até em relação a magoar as pessoas, a gente tem mais tendência a magoar quem está do nosso lado o tempo todo do que as pessoas de fora, né? Por isso que isso é muito interessante. E triste, né? A gente também tem probabilidade de procrastinar mais para aquelas pessoas que estão por perto do que para aquelas que estão longe. Dentro do âmbito familiar, muitas pessoas que estão assistindo a gente vão se identificar, acontece muito isso, né? Para as pessoas que são casadas, por exemplo, às vezes a gente fala assim, poxa, meu marido ou minha esposa, parece que se for pro vizinho faz. Quantas vezes as pessoas reclamam, né? Tô com chuveiro para consertar faz um mês em casa. Tem uma amiga minha que ela reclamou exatamente disso, o marido dela sabe, porque estávamos os três juntos. A gente foi jantar no aniversário dela e ela comentou isso, que a vizinha pediu para consertar um chuveiro, ela falou, nem na minha casa ele conserta, o que ele fez? Foi lá consertar o da vizinha. Por quê? Porque a gente tem tendência a procrastinar o nosso e o dos nossos, né? Dos nossos. Porque essa máscara social faz com que a gente só seja de verdade quando a gente está com quem a gente se derrama, né? Com quem a gente pode se soltar mesmo, né? Que isso, a gente pode ser a gente mesmo, né? Uhum. Então, assim, fora o psicólogo, o pessoal de casa sabe, né, exatamente os comportamentos. Assim. Sim. Meu marido, às vezes, ele é um exemplo claro, assim, disso. Eu fui tomar banho e falei, troca o lençol da cama. Daí tem 3 travesseiros, 2 meu e um dele. E um eu coloco a fronha diferente para diversificar, que é o que eu durmo abraçado. Aí eu falei, você colocou a fronha certa dele, eu já sei que você ia falar, e eu tenho que pôr a fronha diferente no travesseiro que você usa. Então, eles acabam percebendo tanto o nosso padrão de comportamento, né? Já estão acostumados, mas fora de casa não. Fora de casa a gente tenta evitar um pouco. Então, a procrastinação é mais voltado para a gente mesmo. A gente se maltrata, né? Se auto-sabota, se prejudica. Muitas vezes nessa questão de não se sentir capaz. Ou na questão também que a gente é imediatista, então a gente quer um resultado a curto prazo, e muitas vezes são ações que demandam mais tempo e a gente não quer esperar pelo resultado, né? Então eu deixo de fazer porque é uma coisa que vai demorar mais, como um processo de emagrecimento, virar hábito fazer atividade física, como a gente estava falando agora há pouco sobre atividade física, né? Para virar hábito, a gente demora para começar. E eu vejo muitas pessoas falando, depois que você começa a ir certinho, você se acostuma e você não falha, porque vira hábito. Isso. Mas enquanto você não vê um porquê, você não vê um resultado mínimo que seja, você vai procrastinando, vai deixando para depois. E assim, ó,
O custo do reparo é muito pior. Ó, por exemplo, né, eu tava cheia de dores, que era o que a gente tava conversando no off aí, em relação à atividade física. Eu tava cheia de dores, acho que a última vez que eu fiquei firme na academia foi em 2018. E depois eu me perdi, não fui mais e tal, ou ia mais esporadicamente. E aí eu comecei a criar muitas dores, fora que eu engordei pra caramba e tal. E isso estava me custando muito mais do que voltar para a academia, né? Só que nós precisamos ver o mínimo de resultado, senão a gente não continua. E aí eu falei, bom, então deixa eu focar no resultado que pelo menos só eu enxergo, que é diminuição das minhas dores, resultado imediato, endorfina. Resultado imediato é esse, né? Então, para todas as coisas eu tenho focado muito nisso, já que o nosso cérebro, como pessoas adultas, até na andragogia, que tem a pedagogia, que é o ensino de crianças, e a andragogia, que é o ensino de adultos, né? Na andragogia fala-se muito disso, que o adulto, ele só vai focar naquilo que ele vê resultado aplicável, na prática, né? Então, todas as coisas para eu não procrastinar agora, Keila, eu faço dessa forma, porque eu também, todas nós, né, temos muita tendência a procrastinar. Então, hoje eu vejo isso, sabe? Então, que resultados imediatos eu tô tendo agora? E um resultado imediato que me dá em qualquer atividade que eu não procrastino é, de fato, essa sensação de realização. Então, eu comecei a celebrar as pequenas coisinhas que eu faço no meu dia. Acordar cedo, para mim, é um sacrifício. Eu odeio acordar cedo, eu deixo isso muito bem claro. Eu odeio acordar cedo, eu nunca me acostumo. A vida toda. Nossa, eu falo, acordo cedo desde quantos anos? Desde criança, e não acostumo. Só que, se eu acordo tarde, eu também me sinto mal. Então eu penso assim, vai ser custoso acordar, vai ser horrível acordar cedo. Porém, eu já vou ter uma recompensa em seguida, que depois que eu levantei, lavei o rosto e comecei a viver também, já passou. Difícil é só levantar. Então, aí eu dou um checkzinho ali na minha primeira atividade do dia, consegui acordar cedo. A segunda atividade que eu coloco do dia, assim, que é para eu me vencer, né? Porque quando eu falo que quando eu consigo levantar da cama cedo, eu tô vencendo a mim mesmo. Segunda atividade do dia que eu falo é fazer a minha rotinazinha ali, sabe, para mim. Então eu vou dando Principalmente check. agora nesse período frio, né? Exatamente, muito difícil. Mas é cada vez que eu dou um ok na atividade que eu cumpri, até depois eu vou colocar umas estratégiazinhas aí que para ajudar o pessoal que está em casa, acho que você também trouxe, mas uma delas é essa, né? Você escrever o que você tem para fazer, porque cada vez que você dá um ok, a sensação de bem-estar, de realização é maravilhosa, né? Aí diminui essa sensação de frustração também. Esse é um ponto que eu trabalho bastante com os meus pacientes, né? O primeiro passo, enfrentar o desconforto de fazer diferente. Forte isso. Enfrentar o desconforto de fazer diferente. E eu pontuo assim, qualquer comportamento que você for mudar, que você busca mudança, é para isso que eles chegam na terapia, né? Você sente um desconforto enorme, você sente como se não fosse você. Essa pessoa não sou eu, porque eu não me comporto dessa forma. Eu não sou uma pessoa que... Vou colocar aqui no caso das pessoas que procrastinam, né, que é o nosso tema. Eu não sou uma pessoa que produz, eu não sou uma pessoa, então você vai estranhar, porque todo comportamento que é padronizado, a sensação que ele traz para o nosso cérebro é de controle. Então, eu estou no controle, ainda que seja um comportamento que te prejudica. Eu estou no controle, eu já sei como fazer, eu já sei tudo que vai acontecer, então é familiar para mim, tá tudo bem. Familiarizei, eu estou no controle, ainda que seja errado. Você começa a fazer diferente, tanto procrastinar quanto qualquer outro posicionamento positivo que você venha a buscar, você sente, nossa, parece que não sou eu não sou dessa forma. Tem pessoas que ficam, nossa, que bom, consegui. Tem gente que fala, nossa, será que eu magoei alguém? Será que eu... Se sente será que eu tô fazendo culpado, errado? né? É uma culpa, né? Culpa por fazer certo, né? Culpa por fazer o certo por si mesmo. Por essa questão do ser familiar. Então, para mudar essa questão da procrastinação, é o primeiro passo. Enfrentar o desconforto de fazer diferente, ainda que não veja um resultado imediato, né? Que doideira, né? É como se fosse um... A gente está tão acostumado que a gente acostuma até com coisas ruins. Então, é como se a gente se acostumar... eu odeio procrastinar, porém, meu cérebro está mais acostumado a procrastinar do que fazer. Então, a pessoa produtiva não sou eu. Então, a gente tem que se habituar com uma coisa boa. Se habituar com o normal, que é com aquilo que a gente deseja, né? Também é uma criação de um hábito novo. A criação de hábito novo, ela não envolve só você produzir, né? Envolve você se identificar com aquela nova pessoa que você está se tornando, né? Então tem essa também, né?
E a questão de manter o comportamento diferente até começar a colher novos resultados, eu acho que é o mais difícil para a pessoa, né? Uhum. Eu quero ser uma pessoa mais produtiva, logo eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer coisas que eu não estou habituado, eu vou me Isso. sabotar porque ou eu vou achar que eu não sou o suficiente, ou eu não Uhum. vou com medo de tentar porque eu já acho que eu não vou conseguir, né? Vou tentar evitar aquele sentimento de frustração. E depois desse primeiro processo de começar e ver o quanto você é capaz, eu acho que fica mais fácil. O mais difícil é a pessoa atravessar a linha tênue ali da zona de conforto, né? Eu vou me É, manter assim, porque assim eu já conheço esse lugar, já é familiar para mim. A partir do sim. momento que você ultrapassa essa linha de eu estou sendo uma pessoa diferente para mim, é difícil olhar o para mim, né? Estou fazendo por mim, é sempre para o outro primeiro, seja o outro o relacionamento, família, trabalho, é sempre o outro primeiro. Quando eu começo a olhar para mim, fazer por mim, eu começo a ver o quanto eu sou capaz. Aí essa questão do sentimento ser padronizado, o sentimento já é familiar, você já vai mudando esse conceito, vai tornar familiar um sentimento, um comportamento positivo. Mas Uhum. é a questão do enfrentar, né? Por isso que muita Uhum. gente vai para a terapia, é na terapia que descobre que é capaz. Às vezes, sozinha a pessoa não se vê capaz de começar, de dar esse primeiro passo. É isso mesmo. É, eu fico pensando no quanto a gente tem dificuldade até assim de mostrar para o outro, da gente acreditar, né? Porque assim, às vezes você acredita mais em mim do que eu mesmo, entendeu? Então isso é Uhum. muito comum, né? Às vezes tem gente que está fazendo a listinha lá do que precisa fazer amanhã, uma agendinha. A própria pessoa já fica pensando, tá, tô escrevendo aqui, mas eu não vou conseguir, Uhum. sabe? Isso também tem a ver com a autossabotagem, mas tem muito mais a ver com a forma como o cérebro está modulado, né? Como seu cérebro está tão acostumado que você procrastina, que aí você não acredita em você mesmo, você se descredibiliza, né? E eu ouço muito a frase, já tentei, não consegui. Você vai ver, a pessoa tentou por um período curtíssimo de tempo. A primeira frustração, ela desistiu. É. Primeira frustração E desiste. é como o processo de emagrecimento, que eu acho que assim, eu falo que quem consegue emagrecer, minha filha, consegue tudo na vida, que emagrecer é muito difícil, né? Engordar, para quem tem dificuldade de engordar também mas emagrecer é muito difícil. E aí as pessoas, às vezes, elas falam assim, mas eu já tentei de tudo. Poxa, será Não que tentou tentou de certo. tudo mesmo? Né? Será que tentou tudo mesmo? Será que você não está sabotando? Enfim. Tudo isso entra dentro da procrastinação. A gente procrastina desde os cuidados com a saúde, né? Uhum. Até, eu falo a gente assim, o ser humano em geral, até coisas muito importantes, como, sei lá, resolver um problema de documento, que seja, né? Mas existe procrastinação em todas as áreas, assim, da vida, né? Isso. Eu não sei se você já quiser entrar agora Nas nas estratégias. estratégias, vamos sim, vamos falar delas, Uhum. então. É, Eu quer também começar? Pode trouxe, começar. posso começar? Eu trouxe, na verdade, 7 ideias, assim, mas Então, vou eu tenho falar. 6, mas às vezes é as mesmas que as É, suas, eu só dou uma modificada aqui. tá bom, então vamos lá. Uma coisa que a gente fala muito, assim, que é muito comum é realmente estabelecer metas claras, né? Porque, Keila, eu vejo muita gente que coloca. A autossabotagem é tão grande que coloca objetivos impossíveis, sabe? Conquistar R$ 500.000 até o final do ano, tá? Faltam 6 meses para acabar o ano. Quanto você ganha por mês? Eu ganho 3 mil. Tá, mas você vai fazer o quê? Você vai saltar um banco? Sabe assim? Ah, não, mas é que eu pretendo fazer isso, eu quero fechar uma venda daquilo, tá, mas vamos colocar coisas menorzinhas, então? Então, metas claras, até falo para utilizar muito do objetivo SMART, né? São metas que são mensuráveis, metas que são fatídicas, tem a sigla certinho, depois quem quiser dar um Google, é muito fácil de achar, método SMART. Lá fala exatamente a melhor forma da gente colocar os nossos objetivos, nossas metas. Porque elas precisam ser fatídicas, elas precisam ter um começo, meio e fim, elas precisam ser mensuráveis. E as pessoas não, elas infelizmente perdem a motivação no meio do caminho, justamente porque já colocam uma meta que não vai conseguir cumprir, né, Keila? E eu tô falando de uma coisa grande, mas pode ser uma coisa pequenininha também, né? Porque procrastinar não é só no grande, né? Essa questão de metas alcançáveis, eu começo sempre pontuando essa questão de pequenas metas alcançáveis, porque o procrastinador, ele já tende a
se auto-sabotar no primeiro sinal de fracasso, vamos colocar assim. Fracassei numa missão aqui que eu coloquei para mim, numa estratégia, e eu já reforço aquele sentimento de insuficiente, incapaz, a frustração vem maior ainda, então é um primeiro ponto, né, de uma estratégia para quem quer deixar de ser procrastinador, colocar pequenas metas alcançáveis. Eu trabalho muito com isso. Só que, assim, eu não sei se você já deve ter percebido isso tanto em consultório quanto no dia a dia. A pessoa, quando ela tem um start, um insight para deixar de ser procrastinador ou para acordar para qualquer outra coisa que ela tem deixado muito parado na vida dela, ela quer dominar o mundo naquele momento ali. É verdade. Não vem um turbilhão assim. É adrenalina, né? Aí que surgem as metas gigantescas. Só que o que as pessoas não percebem é que depois elas voltam para o lugarzinho de onde elas saíram, né? Que é o meu lugar que me sinto insuficiente, procrastino, porque eu não gosto de colocar a palavra preguiça, nem sempre é preguiça. Por trás de uma pessoa que procrastina tem todo um sentimento, né? Tem todo um contexto, né? Uma criação que definiu como que aquela pessoa fosse daquela forma. Então, nem sempre é a preguiça e o comodismo. Não que não existam esses pontos, tem sim. Sim. Mas nem sempre é, né? Nem sempre é. E eu percebo que a questão de sentir que eu vou mudar o mundo do dia para a noite, já vou começar a fazer diferente, né? Pega aquela descarga e coloca essas metas enormes para poder cumprir. Se frustra na primeira tentativa, que nem a questão de atividade física, que a gente falou bastante. Você coloca para acordar às 5 da manhã, de segunda a sexta, para fazer atividade física, depois de 5 anos sedentários, acordando às 9 da manhã. E no inverno. Você não vai, entendeu? Você não vai. Por isso, tudo eu pontuo assim, comigo, com os pacientes, começa 3 vezes na semana, um horário mais tranquilo, espera o seu corpo se adaptar, o seu corpo entender, a sua mente entender que esse é o seu novo caminho. Isso para tudo, para todos os comportamentos. Uma pessoa que sabe que precisa mudar de posicionamento, que não consegue falar não, por exemplo, começa falando não em pequenas coisas, em coisas que você consegue falar não para o outro de uma forma doce, de uma forma sensível, aí você vai entendendo que aquele novo comportamento vai te fazer bem. Se você começar já do alto, você vai se frustrar, você vai voltar na estaca zero. Né? Sim, é construir a casa de fato pela base, né? Pela base. A gente não coloca nem a parede sem primeiro fazer a estrutura básica ali de uma casa, não sei os termos técnicos, né? Mas isso é o primeiro passo para a gente aprender. Toda construção, ela precisa ter uma base firme, e a base ela vai ser de acordo com o tamanho da construção que a gente quer. Então, quanto maior a gente quer chegar, né, quanto mais longe a gente quer ir com as nossas metas e sonhos, primeiro a gente tem que fazer uma base firme, que vai aguentar, sustentar aquilo tudo que a gente quer criar, né? O problema é que a gente quer criar, primeiro que a gente quer começar a casa, às vezes, pelo telhado, ou a gente quer construir um prédio enorme em cima de uma base que a gente fez que é muito pequena. A mesma coisa mesma coisa, fiquei 5 anos sem fazer exercício físico, aí eu já quero entrar numa competição. Não tem como, então é tudo aos poucos, né? Uma outra coisa que eu coloquei preparo, aqui, né? Isso, inclusive, só um adendo, até os atletas, qualquer pessoa. É claro que, assim, os meninos lá da academia até estavam me explicando que eu vou me acostumar mesmo mais rápido com a academia, porque meu corpo tem uma memória muscular e não sei o que e tal. Eu falei, legal. Então, eu vou me acostumar um pouco melhor do que quem nunca foi. Beleza, porém, eu tenho que lembrar que eu fiquei 5 anos parado, por mais que eu me acostume mais rápido e tudo mais, é um processo todo de novo, né? É praticamente um Alzheimer no músculo, porque é muito tempo parado, né? Eu também, eu acho que eu parei em 2018, eu parei. 2018, paramos na mesma época? Meio de 2018, depois nunca mais. Fiz 2 meses de crossfit, fiz 1 mês de caminhada, mas eu faço e paro, então a gente... Né? Eu coloquei... Vai para a próxima. Eu só vamos ver se é o mesmo que eu... Vamos ver quais que a gente tem de estratégias de mesma, né? Que a gente... E se for as mesmas, uma complementa da outra também, beleza? Isso. Pode falar. Eu ia falar só dessa questão de colocar grandes metas e se sentir frustrado. Antes de iniciar essa mudança, a gente identificar o porquê de procrastinar. Quais os medos que tem por trás, né? Eu tenho medo de não ser suficiente... É claro que uma terapia vai ajudar a aprofundar mais nesse tema, né? Não é uma coisa tão simples assim, né? Pode ser coisas de muito longe que causam sentimentos, mas
quais os medos que eu tenho que me travam, que não faz com que eu produza de uma forma positiva, né? Será que é medo de errar, mas também pode ser medo de dar certo? Até assim, né, em relação a, poxa, se os meus pais foram pessoas que não conseguiram os objetivos na vida, por que eu vou conseguir, né? As Se o meu crenças pai limitantes, né, vindo... então isso também faz a gente sabotar, né? Por eu, exemplo, assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedor. Essa questão do merecimento bate muito forte, assim. Ah, se os meus pais... Esses dias eu estava conversando com um paciente meu sobre isso mesmo. Não é porque o relacionamento dos seus pais não foi bom que você também não merece ter, ou que você não pode criar um relacionamento bom. Uma família, a sua família de uma maneira diferente, né? A gente procrastina muito também por conta disso. Um dos motivos, eu creio, que também sejam crenças limitantes. Mas pode concluir também, tá? Antes da gente entrar no segundo ponto que eu trouxe. E além de identificar o porquê de procrastinar, né? Se eu tenho medo de ser insuficiente, se eu acredito não ser merecedor, é a gente visualizar o benefício a longo prazo. Essa questão do imediatismo, né? A gente precisa visualizar os benefícios a longo prazo. Qual recompensa eu vou ter se eu mudar de comportamento agora até colocar um tempo, que nem você falou, alcançável aí, né? Quais os benefícios que eu vou ter depois de mudar de comportamento, de mudar de vida, de começar a produzir mais? Então, o primeiro ponto é os benefícios a longo prazo. Legal. Porque se você esperar, o benefício imediato vai fazer com que você desista, porque nem sempre tem um benefício imediatamente. Então, o benefício a longo prazo vai te ajudar a visualizar, né? O que eu quero para mim? Para quando? Como que eu pretendo estar daqui a X tempo? Então, por exemplo, o curtinho, a gente está toda hora dando exemplo de academia, né? Mas é porque é um exemplo muito comum, porque a gente estava falando, não é, sobre isso? Falando sobre isso. Mas, por exemplo, eu vejo que dia a dia eu tenho uma recompensa, porém o meu benefício por acordar, mesmo com preguiça e ir, só vai ser a longo prazo. Eu não vou fazer um mês de academia e já tá com uma Graciane Barbosa. Eu nem quero ficar com a Graciane Barbosa. Mas, assim, já vou, sei lá, tá com o corpo que eu quero ter ou com a saúde que eu desejo. Porém, assim, eu acho que dá pra gente fazer um paralelo entre a recompensa que eu tenho ali no momento, que é o checkzinho, que é ficar feliz, fiz alguma coisa por mim, porém entender que eu só vou ter mudança, isso que eu quero dizer, a longo prazo, né? E focar, por exemplo, se nós dois paramos em 2018 com o exercício, se a gente nunca tivesse parado hoje, a gente ia estar sofrendo bem menos em voltar, né? Do que... Em voltar, não ia sentir tanto, né? Exato. Perfeito, muito legal. O meu tem aqui, focar no quanto esses comportamentos aumentam o sentimento de autossuficiente. Eu acho que entra nisso que a gente falou, né? Então, pode excluir. Beleza. Outra coisa que eu comentei, que eu coloquei aqui, crie um plano de ação. Vamos lá. Só aí, a forma como eu escrevi foi assim: dividir as metas maiores em tarefas menores e criar um plano detalhado para realizá-las. Então, essa questão, até falo muito sobre isso também com os meus amigos, inclusive, ter um roteiro da sua vida, sabe? Um roteiro claro, porque aí você consegue gerenciar melhor as tarefas e aí elas ficam menos assustadoras, porque o problema é quando você olha aquela coisa grandona e não consegue gerenciar. Então, por exemplo, né, eu tenho que, hoje, exemplo fatídico hoje, eu tenho que gravar com você, depois eu tenho aula de espanhol às 17, você também tem paciente às 17, eu tenho um chá de bebê hoje ainda, e de manhã a gente fez faxina. Então, assim, muitas coisas no mesmo dia. Tudo isso pode, se a gente não fizer a primeira atividade do dia, parece que a gente já vai procrastinar todas as outras. Você entra no ciclo, né? Só que se eu desenho e gerencio, poxa, não deu certo fazer a primeira. Tá, o que não deu certo? Não deu certo limpar a casa hoje. Beleza, mas eu não posso, porque eu deixei de conseguir fazer a primeira, deixar de fazer todas as outras. E o nosso cérebro, ele automaticamente já vai falar assim, então eu já vou cancelar a gravação com a Keila, já vou cancelar o espanhol, porque aí eu não limpei a casa. Não, é para você pegar suas tarefas e gerenciá-las de uma nova forma. Você não precisa se sentir frustrado porque não fez uma atividade, né? Então, isso também é um trabalhar do nosso cérebro, né? A gente se auto-sabota, que nem você colocou, eu coloco a gente, né? Porque fica... Eu vou colocar, para não apontar vocês, é a gente mesmo, ser humano, o psicólogo também tem problema.
Infelizmente, psicólogos também têm problemas. Eu gostaria. Fez 5 anos de faculdade, depois você não tem problema nunca mais. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Essa questão de entender que pequenas atitudes resultam em grandes feitos, né? E aprender a não negociar com a gente. Essa questão que você falou, que eu deixei uma coisa e eu deixo o resto do dia. Eu acabo cancelando as outras coisas porque eu já comecei errado. Aí tá o padrão comportamental, né? Eu sempre deixo tudo mesmo para fazer nada. Essa sou eu, tipo assim, né? E aí você já aceita que é assim e pronto. Que tá tudo bem, mas a gente negocia. Essa questão, não negociar, gente, não é um ponto muito importante para quem quer deixar de ser procrastinador. Não negocie com você, não negocie. Ai, tá frio, não vou tão cedo. Ai, hoje eu tô triste, então eu vou fazer algo que eu não deveria fazer só porque eu tô triste, eu tô feliz, eu vou fazer errado. A gente negocia, né? O tempo todo. E eu falo assim, eu não mereço. Nesse sentido, eu falo, se tem uma coisa que eu não mereço é negociar comigo mesmo, porque eu não quero mais essa vida. É um exemplo que eu uso comigo, tá? Então, por exemplo, não tem negócio, tá frio? Vou pra academia. Por quê? Porque eu já fiquei tanto tempo sem ir. Tem que ir. Adultos fazem o que precisa ser feito, né? A gente faz só o que gosta. Quando eu acordo de manhã, eu falo mais um dia sem atalho. Às vezes a gente tenta pegar uns atalhos, né? Não tente pegar atalho, não tente negociar consigo mesmo, porque é uma forma de te manter no mesmo lugar, vai manter o seu padrão e vai continuar sendo procrastinador, né? Sua produtividade não vai aumentar jamais. Você falou de valorizar pequenas vitórias, não esperar grandes feitos. A gente comentou um pouquinho sobre isso, acho que isso tá dentro dos outros pontos. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, estabelecer prazos e prioridades, né? Tem gente que fala assim, eu tô com 3 prioridades, então você não tem, porque prioridade é uma. Qual que é a primeira, né, de todas? Ela é a prioridade. O que você precisa fazer, de fato, assim, inicialmente, né? Então, eu acredito que isso seja bem importante também. E eliminar distrações, né? A gente fala tanto do bendito do celular, né? Que ele é muito útil, ajuda muito, mas ao mesmo tempo ele atrapalha demais quando a gente não tem noção dos limites, né? O celular é só uma das distrações, né? Porque o ambiente com muita interrupção é ruim. E o celular é o principal, né? O celular é o principal, porque você não precisa nem trabalhar junto com alguém, você está numa sala sozinha, você tem gente para você conversar, você tem coisa para você ver, você tem estímulos, né? Eu não sei se você já assistiu Percy Jackson, acho que é o primeiro filme. Ladrão de raios, né? Eles entram numa balada e fica passando os garçons com uma flor de lótus. É uma flor linda, você come a flor. E eles ficaram 3 dias lá dentro e passou, 2 horas para eles. Essa sensação que eu tenho do celular. Você pega... Você fica horas. Você abre a Shein da vida para ver roupa. Qualquer coisa que não vá te ensinar alguma coisa. Porque se você pegar para estudar, parece que o tempo passa mais devagar. Qualquer outra coisa que não te leve a algum lugar, você passa muito rápido, fica muito tempo lá, perdendo tempo. Então, essa questão da distração é fundamental. Não sair do foco, né? Foco no processo. Foco no processo. E, assim, focar no que importa, no que é importante e que vai te dar algum resultado. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela falou pra mim, eu tô com muito problema de insônia e tudo mais, tal, tem alguma dica? Eu falei, mas o que você faz na hora de dormir? Eu fico mexendo no celular até dar sono. Eu falei, então você não... É por isso. Não é que você tá com insônia, é que você não tá desligando o seu cérebro. Ao mesmo tempo... Tem atenção, né? Ao passo que mexer no celular pode ser uma distração que vai dar um soninho, se você estiver vendo um vídeo legal, você não vai ter sono, vai ser ao contrário. Vai ser um estímulo para você ficar acordado. Essa noite aconteceu isso comigo, eu tava com muita dificuldade de dormir, eu acordei muitas vezes essa madrugada, por isso que eu não acordei muito bem hoje também. E aí, na maioria das vezes que eu acordei de madrugada, eu peguei o celular. E aí você vai, conversa com pessoas e faz isso, faz aquilo, atrapalha mais ainda a sua mente, né? Até o momento que eu falei, não, tem que desligar, porque se eu não desligo o celular, é aí que eu não vou dormir. Então, tem muitas pessoas que falam que tem problemas de insônia, quando na verdade é só fazer uma higiene do sono correta, não dormir mexendo no celular e tudo mais. E o nosso cérebro, ele realmente é habituado. Eu, quando tô sem meu celular na hora de dormir, parece que o sono demora muito mais para vir, sabe? Eu durmo ouvindo podcast e é muito difícil dormir sem ouvir, de tanto que eu já me acostumei. Mas aí até que vai, né? Até quando você sai sem ele, você fala, nossa, toda hora você procura. Parece que você tá nua, né? Sem o celular. É estranho. Mas eu lembro que quando eu tava na época de escola, lembrei agora,
eu saía sem brinco, eu ia pra escola sem brinco, eu falava, vai, parece que eu tô também lembrei. pelada, vim sem brinco. Também Agora lembrei é a o mesma celular. coisa. Sem brinco, pelada. É o termo que a gente usa. Tô sem brinco, tô pelado. Parece que tá sem nada, né? O celular, a gente procura, a gente põe a mão no bolso toda hora, se ele não estiver Toda com a hora. gente. É muito estranho. É tão loucura que às vezes ele tá no seu ouvido, você tá falando com alguém e você fica procurando ele no bolso, né? Isso. Esses dias, ano passado, aliás, a minha moto é aquelas que tem baú. Uhum. Eu coloquei a bolsa dentro da moto, daí tranquei, daí eu abri e falei, nossa, tô esquecendo alguma coisa. Abri, peguei o meu celular, guardei a chave dentro da moto e tranquei o baú. Tipo A assim, chave era da pra eu ir moto com dentro do baú. a chave da moto, eu tive que chamar o Ai, chaveiro, meu abrir. Deus! Ele desmontou minha moto para poder tirar a chave de dentro do baú. Então, eu falei, nossa, eu tava com a chave na mão, eu falei, nossa, olha eu esquecendo o celular. Abri, peguei o celular e guardei a chave. Celular mais importante do que a chave. O celular é mais importante que a chave. O hábito de ficar com o celular. Nossa, sem o celular eu não posso ir. A minha chave ficou lá. A E chave ficou. tive que chamar deixei a moto Meu, dormir que lá, fui embora doideira. de Uber e chamei o chaveiro no outro dia para poder abrir para mim, porque ficou lá dentro. De Muita tanto que a loucura. gente. E o celular é uma distração que ele anda com a gente o tempo todo. Gente, a gente só larga o celular quando vai mexer com água, né? A gente vai tomar banho, lavar uma louça. De resto, e a louça, o celular tá ali do lado ligado. Eu fico ouvindo também podcast, vídeo do YouTube, eu fico sempre ouvindo. O celular tá do lado o tempo inteiro. E ele é uma distração. Aceitem que o celular é uma distração e que ele pode atrapalhar toda a sua estratégia para produtividade. Ainda que você trabalhe com ele, né? Ainda que trabalhe com ele. O nosso caso, a gente tem que criar conteúdo, né, e tal. A tela em si é uma coisa que tá acabando com a minha cabeça, assim, tem hora que eu não aguento ver luz, de tanto que a gente fica, né, ou atendendo online, ou enfim, isso tudo, tanto que eu tenho tentado fazer mais coisas presenciais, como algumas gravações, alguma coisa, para que eu veja a pessoa e para que eu também tire os olhos do celular, sabe, saia um pouco. Bom, vamos finalizar? Porque vai dar o meu horário finalizando, sim. Eu coloquei aqui só indo para o final aqui, então eu coloquei usar técnicas de gerenciamento de tempo, que é muito do que a gente já falou, encontrar motivação também a gente já falou, e cuidar de si mesmo. Eu coloquei que quando a gente se certifica de cuidar das necessidades básicas, como boa alimentação, quando a gente está se alimentando bem, sono adequado, fazendo exercício físico, um estilo de vida saudável, sabe? Não só uma atividade saudável, mas um estilo de vida saudável, isso aumenta a nossa energia e nos ajuda a se concentrar melhor nas tarefas. E aí, quando nós estamos concentrados, a chance da gente procrastinar é, tipo, muito, muito, muito menor, né? Fechando esse raciocínio da Sara, o quanto a gente falou muito aqui de atividade física, de mudança de vida, porque é um tema que afeta muito as pessoas, né? A gente quer fazer diferente. Sim. É um tema, mas assim, essa questão da procrastinação em todos os comportamentos, eu falei no começo que tudo é padronizado, né? Tudo que a gente faz é padronizado o tempo inteiro, e a gente está acostumado com esse padrão negativo de procrastinar. Mas, atravessando todos esses pilares que a gente colocou, da mudança, de fazer diferente, de enfrentar o desconforto, aos poucos, né, o nosso comportamento, ele vai se tornando um hábito, ele fica automático. Então, se tornar uma pessoa produtiva, no final de tudo isso, se você estiver disposto a passar pelo processo, a enfrentar o processo, né, a enfrentar o desconforto de mudar, no final vai ser tão automático e tão gratificante, quando você se der conta, você vai falar, nossa, eu já estou fazendo diferente, eu sou uma pessoa que tem hábitos diferentes, o meu comportamento não é mais aquele, e é tudo automático. Aí vai ser estranho quando você sair desse comportamento que você criou. Isso porque daí você já é aquela pessoa nova, né? Como eu disse, quando eu não tô, nesses últimos dias, eu tenho ido pra academia com frequência, dia que eu não vou, eu fico, estranho, nossa, né? É muito bom, Keila. Eu sei que você tem horário apertado, disponibilizou aí a gravar com a gente. Eu ainda atrasei um pouquinho para a gente começar a gravação, que tá uma loucura do dia de hoje. Porque as pessoas acham que a nossa vida é só trabalhar como psicóloga, mas a gente tem várias outras coisas para cuidar, que limpar a casa, né? Enfim, fazer as outras coisas, estudar, né, Keila, que também é uma coisa que a gente precisa muito. Eternamente, mas ainda bem, né? Mas eu quero te agradecer, tá? Muito obrigada por mais uma vez estar aqui no programa com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim sempre estar participando, né? Estar colaborando, conhecimento sempre bom, saúde mental a gente tem que aplicar diariamente, né? O que eu puder passar adiante, não só no consultório, a gente
Eu enxergo, assim, nesses convites, os conteúdos que a gente faz, uma forma de passar adiante, de ajudar mais pessoas, não só dentro do consultório. A gente que trabalha com o público, assim, que é psicólogo, a gente pensa em ajudar, em cuidar o tempo todo, né? É o combustível para a gente. Isso mesmo. Servir, né? Servir o outro. Então, o que eu puder ajudar, adoro estar participando, me chame mais vezes que eu vou, sim. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Sara. Até a próxima. Agência ConexSite. Somos uma agência focada no sucesso de nossos clientes. Aplicamos todos os mais modernos conceitos em comunicação para o seu produto, marca ou serviço. Publicidade, propaganda e marketing. Desenvolvimento de websites. Gestão de marcas. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento sem compromisso. ConexSites.com. A educação financeira nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, com juros altíssimos e inflação elevada. Diante desse cenário, você tem duas opções. Ou você se educa financeiramente, ou você vai viver para pagar boletos, perdendo qualidade de vida e entrando no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça a Quero Money.